Manuel, olha aqui, filho. Olha, eu não tenho paz. Eu não tenho mais paz, Manuel. Ê, Laia, que essa pandemia não tá fácil pra ninguém. Ai, meu Deus do céu. Tá dando tilt aqui, peraí. A professora tá falando um monte de coisa nada a ver. Tipo... Não tô não. Fica aqui comigo que em 20 minutos você termina de ver o vídeo, faz exercício de história e já era, descomplica a sua vida. Dá uma olhada na chamada aí pra você matar a saudade da escola. Atenção pra chamada Aderbal. Aninha. Eu. Breno. Aqui. Carol. Presente. Douglas. Alô. Fernandinha. Tô aqui. Geraldo. Itamazinho. Juquinha. Eu tô aqui pra quê? Será que é pra aprender? Ou será que é pra aceitar, me acomodar e obedecer? Calma, Gabriel Pensador. É pra se acomodar sim, mas pra poder fazer a lição mais rápido. Pensa que em 20 minutos você faz a lição de história e pronto, já tá livre essa semana. E por falar em saudades, que saudades da época da aula presencial, de ficar abraçada com as amigas, com aqueles meninos super legais. Ou então dar uma volta pelo famoso pátio do Colégio Alípio de Oliveira e Silva. E por que não encarar aquela prova que a gente tanto gosta? Só que aí veio a pandemia. Foi proibidas as aglomerações e ficar em casa virou questão de segurança, né? E aí então você teve que entrar em contato totalmente com ela, a nossa maravilhosa tecnologia. Não é feitiçaria, é tecnologia. Então, como lidar com o Google Meet? Como lidar então com os formulários? Que é muito estranho. A gente vai explicar para você qual é a importância de você fazer todas as atividades da escola, mesmo que seja via Meeting, mesmo que seja via formulário. Pelo Classroom, tá? Tá então, bom, eu vou enviar agora, tá? Tá bom, obrigada. Camila, pode ir compartilhar. Obrigada por parar, eu tô fazendo o que eu preciso, essa porra. Olha só! Gabriel, há um século atrás, meninos e meninas como você não estudavam, não tinham direito à escola aqui no Brasil. Em 1871, se sua mãe fosse escrava, você nasceria livre, por causa da lei do ventre livre, onde toda criança nascida de escravos nasceria livre. Porém, a criança era livre, a mãe não. Como que faz então? A criança ficava sob o poder do senhor de engenho, do senhor de terra, até completar a idade de 21 anos. Ou então ela ia para um orfanato. Então, será que está se pensando em escola nesse período? Será que a criança tem direitos nesse período? Antes ainda de haver a escravidão africana aqui no Brasil, os índios já frequentavam as escolas dos jesuítas, eles eram catequizados. Em 1551, por exemplo, aqui em São Paulo teve o pátio do colégio, a primeira escola que a gente vai ter. Lá os índios vão estudar em Guarani, mas nesse período o índio ele vai ser obrigado a estudar tanto os preceitos religiosos católicos, quanto a cultura do europeu. Você gosta mais do quê? Da professora? Dos alunos? Das aulas? De nada. Eu já gosto de ficar em casa. Em 1759, o jesuíta ele vai ser expulso aqui do Brasil. Então nós vamos passar uma década sem pensar uma escola para os brasileiros. Naquela época, então, a escola ela vai ser pensada nas fazendas. O dono de terra, que tem muitos filhos, ele chama então um padre para poder ensinar os seus filhos. Nem todos os filhos vão estudar, são muitos, mas aqueles que vão estudar dentro da fazenda mesmo, dentro da casa, sem uma estrutura assim de escola. Alô, quem tá querendo a prova de amanhã? Quadrado da hipotenusa, cromossomas, tabela periódica, Mesmo com esse ensino das fazendas, são poucas crianças que vão estudar. Apenas 0,1% das crianças é que vão ter acesso à escola nesse período. Se você parar para pensar que a gente tinha uma sociedade de 2,5 milhões de pessoas, além disso, no Brasil tinha um grande agravante. O número de abandono de crianças era muito grande. As casas de Santa Misericórdia, elas tinham rodas chamada a Roda dos Expostos. O que é isso? Na entrada dessas casas, que cuidam de crianças abandonadas, tinha uma roda onde você colocava a criança e girava essa criança. E aí tocava um sino e você ia embora. Então, uma enfermeira ou uma freira sabia que tinha uma criança abandonada ali na roda e ia lá buscar essa criança. Isso protegia a identidade de quem abandonava a criança.
crianças abandonadas era muito alto. E elas eram obrigadas a crescer meio que por elas mesmas, elas eram obrigadas a se virar na vida. O abandono era tanto, o descaso era tanto, que em 1890 as crianças elas podiam ser presas junto com adultos. Nesse período nós vamos ter, por exemplo, o caso do Bernardinho, que era um engraxate de 12 anos de idade, negro. Ele jogou tinta num dos clientes que se recusou a pagar pelo serviço dele. E ele foi preso junto com 20 homens, 4 semanas sendo estuprado por esses homens. E aí vai começar a se pensar então numa educação, numa escola, para disciplinar essas crianças que estavam por aí, segundo eles, tão indisciplinadas. O futuro tem que ser como? Com tablet e coisas que ainda não existem. Ah, é? E o que será coisa que não existe? Não sei, pergunta pros caras do futuro. Só que meninos e meninas não terão a mesma educação. O menino, ainda branco, né, filho do senhor de terras, ele vai estudar em Coimbra, lá em Portugal, ele vai se formar em Direito ou então em Medicina. Ele vai ter que entrar na política e ele vai ter que ser um garoto muito bem sucedido para dar continuidade nas terras do pai. A menina não, a menina ela vai ser mais voltada para o lazer, para dentro de casa, para a vida doméstica. Ela vai ter que aprender a bordar, vai ter que aprender a engomar, passar e aprender também a falar francês. Nada muito simples para não parecer pobre, mas também nada muito caro para não ser roubado. Ela tem que ser uma garota educada, educada o suficiente para casar, educada o suficiente para manter o matrimônio. Já pensou que estranho ir para a escola para aprender a casar? Mas números não era muito apresentado para as garotas não, só um pouquinho mesmo da aritmética. Dizia eu que a aritmética é a ciência... Dizia eu que a aritmética é... Com a virada do século, se inicia a industrialização. Na Inglaterra, por exemplo, vai se usar muita criança nas fábricas. Elas vão trabalhar em condições muito precárias. Elas vão trabalhar em fábricas insalubres, não vão ter higiene nenhuma. Muitas vão trabalhar descalças, o que vai acontecer bastante acidente. Imagina uma peça de uma máquina cair no pé de uma criança. Pode até amputar o pé desse menino ou dessa menina. E se a criança ela tivesse na fábrica com sono, ela era levada para o fundo do galpão e era mergulhada dentro de um balde gelado de água e era obrigada a trabalhar molhada o resto do dia. Sem contar os abusos sexuais também desses donos de fábrica, desses homens, esses gerentes todos aí em cima dessas crianças, né? Aqui no Brasil não vai ser diferente. Reparem nessa foto das crianças na fábrica no Rio de Janeiro. Em 1917, aqui no Brasil, a classe operária sai às ruas protestando e criando sindicatos. Elas vão pedir uma redução da carga horária de trabalho, principalmente para as crianças. Em 1930, no governo do Getúlio Vargas, ele vai criar então o Ministério da Cultura e da Educação. Então, finalmente vai ser pensado uma escola régia, ou seja, uma escola gratuita para todos. No Ministério da Educação, realiza-se expressiva cerimônia em complemento às festividades cívicas do Dia da Pátria. O projeto de educação, na época do Getúlio, ele vai ser pensado a canto orfeônico. O que é o canto orfeônico? Imagina 3.000 crianças cantando o hino nacional. Também o canto orfeônico empresta brilho à cerimônia. Regidas pelo maestro Villa-Lobos. Maestro Villa-Lobos regendo. Existia uma diferença. Na escola do pobre, ele vai para a escola para aprender a ser um bom operário. Porque é um modelo tecnicista. O que é um modelo tecnicista? A criança ela vai para a escola para aprender a ser técnica em alguma coisa. Ela já sai para o mercado de trabalho, ela sai sendo uma mão de obra.
Em 1964, chega a ditadura militar e com ela todo o currículo da escola vai ser mudado. As aulas de sociologia que são ensinadas ao aluno a ter senso crítico vão sair do currículo. No lugar vai entrar uma outra forma de escola. Vai entrar uma matéria chamada Educação Moral e Cívica, para você aprender assim a amar sua pátria, aprender o hino nacional, o hino da bandeira. Após o período de ditadura, nos anos 80, aí começou a ser pensado a criança na escola, todas as crianças. Muitas ainda estavam em condições de trabalho escravo, de trabalhos infantis grotescos, e ainda estão até hoje. Nesse período foi pensada uma nova Constituição para o Brasil. Então se criou a Constituição de 1988. E lá no artigo 227, é um dos artigos mais importantes. O artigo 227 da nossa Constituição de 88, ele assegura que toda criança tem direito à vida, ou seja, toda criança tem direito à educação, à saúde, à moradia e tantos outros direitos que é tão importante para a criança. Em 13 de julho de 1990 foi criado o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Atenção pais, mães, tias, madrinhas e vovós. Criança gosta de ganhar roupa sim, brinquedo também, mas roupa é importante para o convívio social, nossa popularidade, saca? A gente adora ouvir como você tá bonito, hein? ABC, toda criança tem que ler e escrever. O censo de 2018 mostrou que aqui no Brasil nós temos hoje 184 mil escolas gratuitas, sendo que 40% delas são de educação básica. O que sabe é que 10% dessas escolas ainda não têm a estrutura necessária para serem escolas de qualidade. Em 2015, a Escola Lípio de Oliveira ia ser fechada num projeto do governo. Claro que esse projeto não agradou os pais nem a sociedade. Teve vários protestos, várias reuniões e os pais deixaram claro que aquela escola era necessária dentro do nosso bairro, dentro da nossa região. É importante que você realize atividades da escola para provar que você está presente. A única forma de mostrar a importância da escola pública é dando importância a ela. Se você não lutar pela sua escola, ninguém mais vai lutar. Realizar o exercício do Classroom mostra que você quer muito que essa escola continue funcionando, que você gosta de estudar, que você precisa do estudo, que você... E aí, gostou do tema desse vídeo? Se você não gostou, dá um dislike aí. Coloca nos comentários o próximo tema, tudo bem? Coloca uma sugestão que eu vou com certeza abordar aqui nas aulas.